Olá pessoal, PCI Concursos, tudo bem? Vamos agora tratar de direitos de personalidade. Esses direitos que foram incorporados pelo Código Civil, embora já fosse uma construção de doutrina, de jurisprudência, tão consagrada por essas vertentes do direito, ainda carecia de um apontamento legislativo, de uma previsão legislativa. E o nosso Código Civil, então, inaugura essa tendência civilística de também tratar dos direitos de personalidade. O Código Civil anterior não fazia menção a esses direitos. O Código Civil atual os adota de forma expressa. E claramente nós passamos agora a entender que mais importante do que os direitos de ter patrimônio são os direitos de ser pessoa. E é exatamente nesses direitos que residem os direitos de personalidade. São essas proteções que nos são dadas nas relações entre particulares. São aqueles mesmos direitos que nós invocávamos perante o Estado, aquele Leviatã de Thomas Hobbes. Aquele direito à vida, à liberdade, à igualdade, à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, ao decoro. Esses mesmos direitos que invocávamos perante o Estado para nos proteger, agora nós invocamos perante os particulares, também para nos proteger, no entanto, numa relação privada. Os direitos fundamentais, os direitos, as liberdades públicas fundamentais, quando agora ganham essa conotação de uma relação privada, passam a ser chamados de direitos de personalidade. E a partir do artigo 11 do Código Civil, nós teremos o tratamento desses direitos, que fundamentalmente visam a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Essa expressão que é fundamento da República, o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, declara que a dignidade da pessoa humana é um fundamento republicano. Se existe esse país, é para salvaguardar, é para proteger a dignidade da pessoa humana. E os direitos de personalidade são a extensão, são uma forma dessa proteção. É uma forma de se viabilizar tais direitos ou tal proteção à dignidade da pessoa humana na seara civilística. Esses direitos de personalidade, portanto, eles visam assegurar o desenvolvimento da pessoa humana, são os direitos inerentes à condição humana, são essenciais às pessoas naturais. Toda e qualquer regra da doutrina segue exatamente esse postulado, segue exatamente essa proposta, que os direitos de personalidade visam, em última análise, em última ratio, a dignidade da pessoa humana. A titularidade desses direitos são, por excelência, do ser humano. Daí a expressão pessoa humana, que não é redundante, haja vista que existem pessoas que não são humanas, as pessoas jurídicas. Mas elas também, e a elas também se estendem alguns dos direitos de personalidade. Quando nós olhamos o artigo 52 do Código Civil, esse artigo 52 declara que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade. Isso quer nos dizer que as pessoas jurídicas têm direitos de personalidade, evidentemente naquilo que lhes for possível e plausível. A pessoa jurídica tem direito de intimidade, tem direito de privacidade, não podemos devassar suas contas bancárias, suas declarações de imposto de renda, porém não tem direito de ir e vir, não tem direito à vida, não tem direito de autonomia em tratamentos médicos, exatamente porque isso não lhes cabe, não lhes é peculiar. A súmula 227 do STJ reconhece, inclusive, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Ora, basicamente o dano moral foi pensado como sendo uma forma de compensação pelo flagelo, pela aflição, pelo ferimento à dignidade do indivíduo. E a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dirá: também se aplica à pessoa jurídica. E os exemplos são aqui trazidos pela própria jurisprudência. Um protesto indevido de um título, uma colocação desairosa, coloca-se o nome de uma empresa na lista daquelas que exploram trabalhos escravos sem que ela pudesse ou devesse constar dessa lista. Imagine você ler no jornal que uma empresa faz parte de uma exploração de trabalho escravo. Não é pensar de forma negativa quanto à imagem dessa empresa? Se essa informação for mentirosa, se ela não corresponder à realidade, a moral, a honra, a imagem e atributo dessa pessoa jurídica estarão seriamente comprometidas. E por conta disso, que se impõe a indenização de dano moral. Portanto, hoje reconhece-se também, não apenas ao ser humano por excelência, a titularidade dos direitos de personalidade, mas igualmente às pessoas jurídicas, evidentemente naquilo que lhes couber. Muito bem. Características trazidas pela doutrina, pela jurisprudência e também pela legislação
quanto aos direitos de personalidade. Muito cuidado com isso. São questões recorrentes. Quando abordamos princípios e características do direito de personalidade, essas vertentes são recorrentemente indagadas nos concursos, por isso nós precisamos ter uma especial atenção quanto a elas. O artigo 11 assim diz: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Vejam, essas são as 3 características da legislação: a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade e a limitação voluntária. Porém, a doutrina e a jurisprudência, além desses, apresentam ainda outros. Dirão, esses direitos são absolutos, os direitos de personalidade são absolutos. Absolutos no sentido de serem erga omnes, que valem para todas as pessoas. Todas as pessoas titularizam direitos de personalidade e esses direitos de personalidade poderão ser invocados também contra todos. No entanto, apesar de todos nós termos os direitos de personalidade, apesar de todos nós podermos defender esses direitos de personalidade perante outros, não significa dizer que esses direitos são absolutos no sentido de não serem limitados. Eles podem e devem ser limitados quanto ao seu exercício em determinadas situações. Há uma célebre frase do Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele assim diz: os direitos fundamentais, parênteses, também os de personalidade, fecha parênteses, não podem ser escudos para práticas criminosas. Por isso, dentro de circunstâncias, nós poderemos sim ver cerceados e limitados, se não relativizados, alguns direitos de personalidade, como a intimidade, a privacidade, a própria imagem. Não se pode usar indevidamente a imagem de alguém, mas se um criminoso tiver de ser identificado, ele poderá ser identificado através da sua imagem. As intimidades, as privacidades, as conversas telefônicas, as conversas por e-mail, as conversas por grupos de WhatsApp, todas elas poderão ser interceptadas se houver uma ordem judicial que se justifique para apuração de um processo criminal cujo crime seja punido com reclusão. Não há, portanto, direito absoluto no sentido de não ser ele limitável, mas eles são absolutos no sentido de que qualquer pessoa os titulariza e que eles podem ser invocados contra qualquer pessoa. A segunda característica é exatamente a generalidade. Todos têm direitos de personalidade, como vistos. E a terceira são eles vitalícios. Eles não prescrevem. Eles não se perdem com o tempo. Podemos eventualmente não exercitar o nosso direito de personalidade, mas ele nos acompanhará por toda a nossa vida. Enquanto nascermos, do momento em que nascermos até o momento em que morrermos, nesse interregno, nós titularizaremos direitos de personalidade, que não os perderemos, pouco importa a idade que tenhamos. Logo, esses direitos são vitalícios e imprescritíveis. A rigor, eles são extrapatrimoniais. Isso porque eles não podem ser aferidos do ponto de vista econômico. Ou, quanto vale a tua moral? Quanto vale a tua honra? Eu posso comprar a sua intimidade? Por quanto você me vende a sua privacidade? Não são valores atribuíveis aos direitos de personalidade. É claro que, eventualmente, nós poderemos falar de danos morais decorrentes dessa violação. Mas os danos morais meramente compensam um prejuízo pontual sofrido. Não significa que, ao ser indenizado pela violação à sua moral, você tenha vendido a sua moral, ou que a sua moral tenha um preço. Significa apenas que a forma de compensar aquele dano que você sofreu pontualmente se fez através dessa indenização a título de dano moral. Por isso que os direitos de personalidade a rigor são extrapatrimoniais. A doutrina cria apenas uma exceção, os direitos autorais. Os direitos autorais têm duas vertentes, e uma delas é exatamente a vertente econômica. Eles são direitos que podem ser apreciados do ponto de vista econômico. Eu posso vender, alienar o meu direito autoral. São indisponíveis. A legislação também havia dito, olha, não pode o seu exercício sofrer limitação voluntária. Ora, então vamos pensar o seguinte. Big Brother Brasil. Pelo Big Brother Brasil, eu abro mão, se eu fosse um brother, eu abro mão da minha intimidade, todos estão me vendo 24 horas por dia, da minha privacidade, da minha imagem, muitas vezes até da minha honra, da minha reputação. Quantos de lá já não saíram com a reputação manchada? Quantos não saíram com a sua imagem denegrida? Significaria dizer, levando-se em conta que não se admite limitação voluntária e que esses direitos são indisponíveis,
que o contrato que a Rede Globo fez com os brothers é ilegal? Tese consolidada hoje. O exercício do direito de personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. O Big Brother Brasil vale por conta disso. Voluntariamente, as pessoas, por um período em que ali estão, abriram mão de forma negociada dos seus direitos de personalidade. O que não vale é aquele famoso filme estrelado pelo Jim Carrey, O Show de Truman. Em O Show de Truman, um feto, desde a época em que ele estava em período gestacional, ele é filmado. E depois, quando essa criança nasce, ele é colocado dentro de um grande estúdio. E o mundo inteiro acompanha o seu desenvolvimento. Até que em determinada idade, o cara saca que tem alguma coisa errada, ele descobre que tem alguma coisa errada e se revolta contra toda aquela situação. Naquele Show de Truman, que é evidentemente uma ficção, mas se nós transportássemos isso para a realidade, ali estaria claramente ferido os direitos de personalidade, primeiro, porque não é transitório, era perpétuo. O indivíduo era refém daquele programa de forma perpétua. E segundo, não era voluntário. Ele não aceitou se submeter àquilo, foi-lhe imposto. Assim, apesar da legislação determinar que os direitos de personalidade não podem sofrer limitação voluntária, a doutrina e a jurisprudência admitem sim essa limitação voluntária, desde que seja efetivamente voluntária, pela vontade, e que seja feita de forma transitória, não perpétua, mas por um curto tempo. É por isso que uma mulher, quando resolve posar nua pela Playboy, ela não pode invocar a violação do seu direito de personalidade, porque ela consentiu que a sua intimidade, que a sua imagem e retrato fosse utilizada por aquela revista, de forma transitória e voluntária. Uma outra característica é serem esses direitos irrenunciáveis e intransmissíveis. Irrenunciável significa dizer que dele eu não posso abrir mão. O exemplo é exagerado para a nossa realidade. Esse exemplo é trazido pelo professor Gustavo Tepedino e é um exemplo já maçante, muita gente já ouviu falar, do famoso caso do arremesso dos anões. Do arremesso do anão, aliás. Havia um espetáculo na França cuja principal atração era sacanear com o anãozinho, ficar arremessando o anãozinho para lá, para cá. E a prefeitura francesa resolveu fechar esse estabelecimento dizendo: isso não pode, isso fere a dignidade do anãozinho, vocês não podem sacanear com o anãozinho. E qual não foi a surpresa do próprio anãozinho recorrer? Tudo bem, eu sei que eu estou sendo sacaneado, mas eu aceito, e é o meu ganha-pão. Eu quero participar dessa atividade. Eu aceito ser sacaneado, porque isso é o meu ganha-pão. E a decisão lá, administrativa do tribunal francês foi a seguinte: a sua dignidade, anãozinho, é irrenunciável. Você não pode dela abrir mão. Manter-se-á fechado o estabelecimento. Esse exemplo que para a nossa realidade pode ser exagerado, para a nossa realidade de Brasil, de Estados Unidos, para quem lê Jack Hess, para quem assiste essas coisas, nós veremos que o exemplo francês é exagerado, mas é a perspectiva do que seja a irrenunciabilidade no direito fundamental, no direito de personalidade. Não podemos dele abrir mão. Como também não podemos vendê-lo. Com exceção do direito autoral, nós não podemos vender, transmitir o nosso direito de personalidade, é nosso, e não se transmite a outros. É bem verdade que o artigo 12, parágrafo único do Código Civil, bem como o artigo 20, parágrafo único, deduzem que, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral. O artigo 12 trata exatamente da proteção aos direitos de personalidade, da honra, da imagem, da privacidade. Eu, por legitimação ordinária, tenho que proteger-me das agressões que sofri. Porém, se já estiver morto, cessou a minha titularidade, a minha legitimidade, cessam quaisquer modalidades de direitos do morto. No entanto, a sua reputação, a sua honra se mantém. E essa reputação e essa honra poderão ser defendidas pelos seus parentes mais próximos, cônjuge e, no caso geral, os parentes em linha reta até o 4º grau. Enfim, os direitos de personalidade detêm essas características que nós aqui falamos. A legislação fundamentalmente trata de 3: intransmissibilidade, irrenunciabilidade e impossibilidade de limitação voluntária. No entanto, a doutrina e a jurisprudência avançam nesse sentido e também apresentam essas outras características que aqui estão. Os direitos de personalidade, em espécie no Código Civil, são tratados a partir do artigo 13. E o artigo 13 fala do direito do corpo vivo. Salvo por exigência médica,
é defeso à disposição do próprio corpo. Salvo por exigência médica, é proibido dispor de parte do corpo, principalmente quando ofender a moral e os bons costumes. E a grande questão que se levanta é a seguinte: poderia um transexual fazer a ablação da genitália? Poderia ele legitimamente cortar o seu pênis fora ou os seus seios, extrair os seus seios? Muitos diriam não, porque isso ofende a moral e os bons costumes. O artigo 13 fala disso textualmente. Porém, gente, em qualquer ambiente jurídico sério, em que nós pensemos em restrições de direito por questões de gênero e de sexualidade, isso se torna abominável. Cada vez mais, as pessoas têm de ser cada vez menos reprimidas e cada vez menos ter os seus direitos cerceados por razões de sexualidade. Boa moral e bons costumes hoje nada tem a ver diretamente com esse padrão de sexualidade. E notem o início do artigo 13, e eu reporto vocês a leitura dele depois. O artigo 13 do Código Civil diz assim: salvo por exigência médica. Ocorre que o transexualismo é visto como doença. A homossexualidade, é padrão sexual. O transexualismo tem o sufixo ismo, que nos remete às doenças. Portanto, o transexualismo sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. O transexualismo tem CID. O CID é o Catálogo Internacional das Doenças. É o CID-10 alguma coisa, que são as doenças de índole mental. É aquela pessoa que tem o corpo biológico que não bate com o psicológico. E então ela quer fazer a alteração do seu corpo. É o que socialmente a gente diz, um homem preso no corpo de uma mulher ou uma mulher presa no corpo de um homem. Isso é doença. E se é doença, a parte inicial do artigo 13 permite a ablação da genitália, a ablação do pênis, a retirada do pênis, salvo por exigência médica a defesa à disposição do próprio corpo. Porém, é por exigência médica que essa pessoa precisa fazer a doença, precisa fazer a cirurgia, a extração da parte do seu corpo. E se uma vez que ela se submeta a isso, é evidente que ela também tem direito de alteração do seu nome, como forma de defesa da sua dignidade. E essa é a matéria, essa tese está consolidada na nossa jurisprudência. Os transexuais, e vale o parênteses, que tenham se operado, ou ainda que não tenham se operado, poderão pleitear legitimamente a alteração do seu nome por vias judiciais. O artigo 13, então, trata da disposição do corpo vivo. Eu não posso ficar me dilapidando, degladiando partes do meu corpo, salvo se for por exigência médica, retirada de um tumor, retirada de um membro que precise para me manter vivo, ou retirada de um pênis ou dos seios, no caso do transexualismo. O artigo 14, no entanto, fala do direito ao corpo morto. Posso eu, através de um testamento, que nós vamos chamar de vital ou vidual, uma declaração em vida, não um testamento de fins patrimoniais, mas de fins pessoais, posso eu estabelecer qual será o destino do meu corpo para depois da minha morte. E as circunstâncias estão aqui no artigo 14. É válido, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Através de um documento, de uma declaração em vida, o indivíduo então pode dispor do seu corpo para o depois da sua morte. Em duas situações básicas. Por fins altruísticos, leia-se transplante de órgãos, ou para fins científicos. Vamos imaginar que o meu corpo, que eu seja detentor de uma doença grave, uma doença com pouca pesquisa científica em torno disso. Eu posso doar meu corpo para pesquisa laboratorial, para um laboratório, para um hospital, para uma clínica médica, enfim, para que sobre o meu corpo incidam determinadas pesquisas, para que se busque a cura dessa doença e então no futuro outras gerações possam com isso ser beneficiadas. São apenas as duas únicas hipóteses admissíveis de disposição do próprio corpo, mas sempre de forma gratuita. Não se pode vender corpo de ninguém. O artigo 15 já vai tratar de uma outra perspectiva, dos tratamentos médicos. O artigo 15 tem a seguinte redação: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Essa é, inclusive, a tese do meu doutorado, do meu pós-doutorado. Eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, e essa é a tese que a gente expôs assim com muita veemência. Hoje, o senhor do tratamento médico é o paciente.
não é o médico. Desde que o mundo se viu perplexo, atônito, no pós-Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades que os nazistas cometeram, com as atrocidades que os médicos nazistas cometeram, em Nuremberg, no famoso julgamento de Nuremberg, vários médicos foram levados a julgamento em razão das atrocidades cometidas contra supostos pacientes de origem judaica. E muitos deles eram submetidos a tratamentos que não gostavam, que não queriam, que não aceitavam e extremamente dolorosos. As coisas inimagináveis que vocês possam imaginar com o corpo humano foram feitos com aqueles pacientes judeus. Depois de Nuremberg, lavrou-se um código chamado de Código de Nuremberg para impor limites à intervenção médica na atividade do indivíduo. E desde então, tem se pregado que é o indivíduo que decide o que é melhor para si. É ele quem opta pelo seu tratamento. Isso virará posteriormente, em 81, uma declaração universal que garante ao indivíduo, pela sua dignidade, a autonomia do seu tratamento. E isso passou a ser princípio, regra da bioética do biodireito. A autodeterminação, a autonomia da vontade. Eu decido o que é melhor para mim se eu tiver condição de decidir. E isso não é exagero de pensamento. Basta eu dizer que não quero determinado tratamento, a minha vontade tem de ser respeitada. A dignidade da vida também é dignidade em momentos de morte, se a pessoa estiver absolutamente consciente daquilo que ela pretende. E não apenas em casos exagerados, a testemunha de Jeová que se nega a transfusão de sangue, que deve ter sua vontade respeitada, mas também aquele indivíduo que se nega a uma quimioterapia, a uma radioterapia, ao tratamento de um remédio. Nós tivemos um caso agora no Mato Grosso que reflete bem o que é isso. Um rapaz de 20 anos, vítima de um câncer já em estado terminal e sem muita perspectiva de cura. Ele disse, não aceito mais me submeter a um tratamento de quimioterapia ou radioterapia. A mãe dele entrou com um pedido de interdição, não por motivo psicológico, mas por motivo físico, e conseguiu a interdição obrigando-o a submeter a um tratamento médico. Ao nosso ver, essa decisão no Mato Grosso fere dois princípios básicos. A primeira é a autodeterminação do indivíduo. Se ele não quer o tratamento, eu não tenho que possa obrigá-lo. E o segundo, que a interdição é apenas por questões mentais e não físicas. O indivíduo que esteja absolutamente cônscio de suas circunstâncias mentais, ele não pode ser privado da sua capacidade plena em razão de problemas físicos, em razão de uma doença. De qualquer forma, o artigo 15 dá cada vez mais apoio a essa tese de que o senhor de si é o indivíduo, inclusive aquele que esteja submetido a um tratamento médico. Um outro direito de personalidade muito querido para o Código é o nome. Um nome, lá do artigo 16 e seguintes, que goza de proteção muito especial. Ninguém pode usar o nome alheio, o nome é uma expressão da dignidade do indivíduo, o indivíduo tem de ser preservado no tocante à sua nomeação, o seu nome, porque é forma de sua identificação no meio social. Esse nome não pode lhe expor ao ridículo, lhe causar constrangimento. E esse nome, que tem 3 divisões. O prenome, que é o primeiro nome, André, Carlos, que pode ser, por exemplo, um prenome composto, Carlos André, João Pedro. O sobrenome, que é o apelido de família, que não existe ordem. Esse papo de que primeiro tem que ser o sobrenome do pai para depois ser o sobrenome de mãe, isso é meramente uma convenção social, isso não está na legislação. Aliás, nós podemos inclusive suprimir os próprios sobrenomes da família. Mas por uma convenção social, geralmente o indivíduo tem um prenome, depois o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. E além disso, ainda é possível ter-se o agnome. O agnome são os famosos júnior, neto, segundo, sobrinho. Prenome, sobrenome e agnome formam o nome do indivíduo. O nome do indivíduo. Geralmente nós perguntamos qual é o seu nome. A resposta correta seria se o cara desse o nome integral dele. É que por uma convenção social, evidentemente, por uma adequação social, quando nós perguntamos o nome, é o prenome que nos é respondido. Porém, o primeiro nome tem por nome prenome. Sobrenome é o apelido de família, também chamado de patronímico, e o agnome é esse diferencial. Admite-se alteração dos nomes, tanto do prenome quanto do sobrenome, em 2 situações excepcionais. Eu posso alterar meu sobrenome quando eu caso, quando eu me divorcio, quando se adota, em lei de testemunhas, que são casos muito pontuais. Mas é possível alterar o prenome ou sobrenome
em duas situações absolutamente excepcionais. O primeiro, quando houver erro de grafia. Em havendo erro de grafia, admite-se a alteração do nome. E o segundo é quando o nome exponha ao ridículo, seja um nome constrangedor. E são vários os nomes e exemplos que nós temos para dar nesse sentido. E cada vez mais a jurisprudência é mais permeável quanto a isso. Cada vez mais ela elastece esse conceito, partindo da perspectiva que o nome é a expressão da dignidade do indivíduo. E se é a expressão da dignidade do indivíduo, qualquer nome, por mais comum que seja, que possa constranger o indivíduo, admitiria a sua alteração. Há casos de jurisprudência da mulher propor a retirada do nome dela de Maria, ou de Aparecida. Ela se sentia constrangida com esses nomes que são, a rigor, nomes comuns. E a jurisprudência, aquelas decisões específicas, concederam essa alteração. O argumento de que se aquela mulher não se sentia confortável com Maria ou com Aparecida, impunha-se a alteração como forma da salvaguarda do seu direito de dignidade. O nome, portanto, também é um direito de personalidade. O artigo 20 trata de um direito de personalidade razoavelmente novo, a imagem de uma pessoa. Essa imagem que pode ser classificada em dois grandes grupos, a imagem atributo e a imagem retrato. Imagem atributo, aliás, vamos inverter aqui para ficar mais fácil. Imagem retrato é a imagem física do indivíduo, é a foto do indivíduo, é aquela imagem dele que aparece no Facebook, que aparece no Instagram, é aquela foto que aparece no Twitter. É, enfim, isso aqui que vocês estão vendo agora, a imagem do indivíduo física, que não pode sofrer nenhum tipo de agressão. Eu não posso pegar a imagem de alguém e denegri-la ou usá-la para fim comercial sem que a pessoa tenha autorizado. Eu não posso colocar a foto de alguém numa revista para fins comerciais sem a sua autorização. Posso usar a imagem de alguém para fins jornalísticos. Vamos imaginar que alguém seja supostamente acusado de um crime. O jornal pode colocar a sua imagem, ainda que sem autorização do indivíduo, salvaguardado, evidentemente, o excesso da informação, mas pode colocar aquela imagem como forma de interesse público, desde que não haja interesse comercial. Mas eu não posso pegar a sua foto e usar numa peça publicitária sem a sua autorização. Venha para tal curso, você também, e usa a sua foto sem a sua autorização. Estaria violando o seu direito de retrato, a sua imagem retrato. Já a imagem atributo é aquilo que se enxerga da gente, aquilo que se pensa da gente. É o meio pelo qual o sujeito é visto no meio social. E não precisamos responder. Mas quando nós pensamos assim em jogadores de futebol, Romário, o que te vem à cabeça? Que tipo de pessoa te vem à cabeça? Ronaldo, Kaká, Adriano Imperador. Vejam que nós temos algumas construções próprias de algumas imagens de algumas pessoas. Não tem algumas pessoas, alguns artistas que nós olhamos para o cara e já lembramos, pô, esse cara é um cara arrogante, esse cara é legal, esse cara é da paz, esse cara é bacana. São essas construções, o meio pelo qual o indivíduo é reputado e reconhecido pela sociedade, que nós vamos chamar de imagem atributo. E ambas as imagens não podem ser violadas. Quer seja a imagem retrato do indivíduo ou a imagem atributo, que são essas concepções sociais que as pessoas têm uma das outras. Pessoal, esses foram os direitos de personalidade. Na próxima aula nós vamos tratar sobre a pessoa jurídica. Fica aí, vem com a gente.